pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na minha infância foi uma infância legal, mas também, vamos dizer assim, um pouco dolorida. Fui a mais doentinha e sempre fui mais magrelinha, diferente dos meus outros irmãos que são mais fortes e tal. Vivendo a minha adolescência, eu era bem tímida, sabe? Bem caladinha. O pessoal da escola, né? Colocava alguns nomes, né? Taxava a gente de nomes. A Olivia Palito, era Tucano. Esses pequenos nomes, né? Que querendo ou não traz um trauma pra dentro do seu interior, né? Eu não me amava. Eu não gostava de mim. As fotos que eu olhava, tudo que eu via em mim, eu via defeito. Eu não conseguia ver nada de bom em mim. Eu não me amava, eu olhava no espelho, eu não me achava bonita. Eu não conseguia me ver com outros olhos. Eu não conseguia me ver com os olhos de Deus, né? Porque Deus, ele nos olha com amor, com graça. E eu não conseguia ter essa visão, né? E por muito tempo permaneceu dessa forma. Fui para a faculdade, eu ainda sentia, né, não conseguia me olhar como mulher mesmo, não conseguia me ver como filha amada. Desde a minha adolescência, né, eu venho trabalhando isso em mim, questão de me amar, de me olhar de outra forma. E também eu tenho essa questão de comparação, de me comparar com os outros, de não ser merecedora daquilo que eu tenho, de não ser merecedora daquilo que eu consigo. E assim, nesse meio tempo, né, até a faculdade, é claro que eu experimentei algumas coisas, né. Como sempre vivia dentro da igreja, existia aquela curiosidade de experimentar algumas coisas do lado de fora, né, no mundo. Até teve um episódio que eu e meus irmãos, a gente foi para uma festa escondida dos meus pais. A gente mentiu falando que ia ir para casa da minha avó e a gente acabou indo para a festa. Mas como a mentira ela tem perna curta, logo meus pais ficaram sabendo e aí houve a bronca, né? Mas assim, todos esses momentos que eu vivi, né, eu e meus irmãos, e da gente experimentar essas coisas fora do mundo, né, aquilo que o mundo oferece, eu sempre me sentia um peixe fora d'água, eu nunca me sentia à vontade. É claro que assim, a gente ia no primeiro momento, bebia alguma coisa, mas depois vinha um sentimento de que parece que aqui não era o meu lugar. E por muitas vezes, quando a gente fazia algo assim, ou em festa, ou a gente ia para casa de algum amigo fazer alguma coisa assim, nesse sentido, eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Como se tivesse algo no meu coração dizendo que aquele não era o meu lugar e Deus tinha algo maior e melhor pra mim, pra minha vida, né, pro meu ministério. E o tempo foi passando e antes de eu ir pra Barra, antes de eu fazer a faculdade, teve algo que marcou muito a minha vida, não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos também, de alguns amigos meus. Foi quando a gente foi tomar banho no rio aqui, Nova Chavantina, no Rio das Mortes. E então, daí eu e meus irmãos, a gente foi tomar banho nesse rio, e os amigos. E antes disso, a gente pediu, claro, né, os meus pais, e meus pais falaram que sim, mas a gente não deveria nadar, tinha um poço bem no meio, a gente não deveria atravessar esse poço. E a gente foi, e aí, né, a gente foi, brincou e tal. Aí teve um certo momento que a gente falou, não, vamos atravessar aquele poço lá. Aí antes de eu atravessar, eu ia atravessar na volta. Antes a gente passou pela trilha. E aí no meio da trilha, olha o que eu falei. Eu falei assim, vamos atravessar. Se a gente morrer, morreu. Então, pra você ver que aquilo que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí foi eu e a amiga minha. Daí no que a gente foi atravessar esse poço, ela começou a ir pro rumo da correnteza. E aí no que ela foi pro rumo da correnteza, ela começou a ficar nervosa, eu também. E nisso a gente começou a afogar. E aí, bem onde era no fundo de uma casa, e aí na praia, que era bem perto, tinha uma galera que tava com som alto. Então assim, a gente gritava por socorro e ninguém escutava, e a gente gritava socorro. E aí nisso minha irmã foi tentar chamar alguém na casa, e aí nisso meu irmão pulou também, pra tentar salvar a gente. Teve um momento que, quando eu afundei,
eu pensei assim, eu vou entregar porque eu não consigo mais. Eu pensei realmente em deixar o meu corpo, porque eu não tava, de tão cansada que eu tava, e a gente se debatendo, lutando, né, pra gente tentar sair tentar sair da água. E aí quando, do último mergulho que eu fui pra baixo, eu pensei, falei, não, eu vou entregar. E aí quando eu afundei, eu escutei meu irmão dentro da água falando, coloca o pé que você vai conseguir pisar. E aí ele já tinha alcançado, né, no que eu alcancei o chão, o fundo do lugar onde a gente estava, eu senti, e daí eu dei um impulso e fui pra cima. E daí a gente conseguiu terminar de chegar na beira da prainha. Passou o final de semana. Na segunda-feira eu fiquei sabendo que eu tinha passado no vestibular. E aí eu parei e pensei, falei, cara, realmente Deus tem um propósito na minha vida, porque antes de ontem que foi no sábado, né, eu fiquei sabendo na segunda, no sábado era praticamente pra gente ter morrido. Porque da forma como tudo aconteceu e ainda assim, logo que a gente saiu, a gente não contou pra ninguém, nem pros meus pais. A gente só contou pros meus pais depois de acho que uns 6 meses, 3 meses. E ali eu entendi que Deus tinha algo pra minha vida. E nisso eu fui embora pra Barra do Garças, e em Barra do Garças fui acolhida pelos meus pastores, que eu sou apaixonada por eles até hoje. E em Barra do Garças eu tive o meu start. Eu digo assim para alguns adolescentes da minha igreja que se eu tivesse o start mais cedo, né, desde quando era mais cedo, eu acho que seria diferente, mas eu acredito que tudo tem o seu tempo certo, né? E ali começou o meu amadurecimento espiritual, emocional, acho que em todos os sentidos da minha vida, principalmente ministerial. Desde pequena também eu canto no louvor, mas ainda durante essa caminhada até a Barra, eu ainda precisava ser trabalhado no meu interior, no sentido de eu me amar, de eu conseguir me olhar com outros olhos. O tempo foi passando, me mudei para Cuiabá e em Cuiabá me formei. Eu falo que em Cuiabá foi um tempo de eu sentar no banco, porque até então, quando eu estava em Barra do Garças, eu fazia várias coisas na igreja, então eu sempre fui muito ativa. Foi um tempo difícil ao mesmo tempo, mas um tempo que foi necessário, um tempo que foi preciso. E de lá eu fui para a cidade que eu moro hoje, que é Toledo. Fiz o meu estágio da faculdade, fui efetivada, moro lá até hoje. E de lá para cá, eu posso dizer que Deus tem trabalhado muito, muito no meu caráter, muito no meu interior, muito no quem eu sou. Eu lembro que em 2017 mesmo, logo quando eu mudei pra lá, eu participei de um retiro das mulheres. E esse retiro foi realmente um tempo de cura na minha vida, no meu coração. Porque ele trabalhou justamente esses traumas que eu vivi, né, na minha adolescência, até na minha, vamos dizer assim, na minha juventude, né. Teve uma passagem, eu não vou me lembrar o texto bíblico, mas ele falava sobre o tronco seco e o broto. Que ao cheiro das águas ele brotará. Então, assim, o que ela quis dizer nesse sentido? Que mesmo aquele tronco, ele se achando feio, ele se achando seco, acho que todas as coisas ruins, ele ainda tinha a capacidade de brotar. E aquela palavra foi muito forte no meu coração, porque eu me sentia assim, eu me sentia vazia, mesmo tendo nascido no berço evangélico, mesmo sendo cristã, eu me sentia dessa forma. Mas em 2017 eu entendi que realmente eu era amada por Deus, sabe? Que eu era capacitada. E aí nesse retiro foi trabalhada justamente isso, né? Essa questão da capacidade, questão de você se amar, você se olhar com outros olhos. Eu lembro que quando era pra fazer, pra gente escolher 5 defeitos, 5 qualidades, eu achava 20 defeitos, mas qualidades não achava nenhuma, eu não conseguia enxergar isso em mim. E de lá pra cá Deus tem trabalhado muito a questão da minha identidade e do meu senso de merecer. Por quê? Porque é como se na minha mente eu não merecesse aquilo que eu tô vivendo. Várias vezes pensei em abandonar tudo e voltar pra casa dos meus pais, desistir daquilo que eu tava fazendo. Mas ao mesmo tempo vinha o temor no meu coração, né, de que eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar porque Deus, eu acredito que Deus estava me moldando, me transformando.
Eu acredito que na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, a gente passa por alguns vales, né? E é necessário a gente passar para que Deus molda, para que Ele possa moldar o nosso caráter, nos transformar, para que a gente possa realmente viver aquilo que Ele tem para nós. Eu olho para mim hoje, eu me vejo mais confiante daquilo de quem eu sou. Eu até oriento você, se você passa por isso também, de escrever no papel aquilo que Deus falou que você é. E aí eu coloquei que eu era escolhida, que eu era corajosa, que eu era determinada, que eu era amada, que eu era filha. E tá até hoje no meu guarda-roupa lá. Então quando eu levanto, eu olho e vejo aquelas palavras. De lá pra cá eu tô vivendo essa constante transformação, né? Eu falo que a gente vive em constante transformação, né? Então isso faz parte de nós, daquilo que Deus quer fazer em nós, né? De dentro de nós. Eu estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja, né? Não aquilo que as pessoas querem que eu seja. A gente tem muita dificuldade de viver aquilo que Deus quer que nós sejamos. E por muito tempo eu vivi em função das pessoas, né? Vivi em aquilo que as pessoas queriam, não aquilo que eu queria ou não aquilo que Deus queria de mim, mesmo sendo cristã. Existem os seus contratempos, né? Existe um momento em que você está para baixo e você precisa de alguma... É como se você precisasse de algo, mas é aí onde a gente tem que parar e pensar, esse algo que eu preciso é de Deus, né? É Ele que preenche todo o vazio, é Ele que preenche todas as lacunas do nosso ser, né? Tem alguns momentos em que eu me encontro assim em Deus e onde eu paro, eu falo todas as minhas mazelas, falo aquilo que está dentro do meu coração. Deus, tá difícil, eu não consigo, você sabe, ó que jeito que tá a situação, tá complicado, me ajuda porque eu sozinha não dou conta. A vida com Deus é assim, né? Existem momentos que, é claro que a gente não tem vontade pra nada, né? Eu sentava pro meu discipulador e falava, mas eu não sinto vontade disso, eu não sinto vontade daquilo. Eu tô pecando, o que tá acontecendo? Não sei, eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tava sentindo vontade de orar, não tava orando, não tava lendo a Bíblia. E aí eu pensava, gente, meu Deus do céu, acho que Deus deve estar olhando pra mim e tipo assim, nossa, meu Deus, o que você tá fazendo, minha filha? E aí meu discipulador, ele falou que a gente não tem que viver uma religiosidade, né? Não um ritual. A gente não tem que tornar o nosso relacionamento um ritual, né? A gente só tem que permanecer. É claro que vai existir momentos que a gente não vai estar bem, a gente não vai ter vontade de fazer nada. Mas a gente não tem que esperar a vontade vir, mas sim fazer. E da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que permanecer. Às vezes a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, a gente não vai sentir nada. Mas isso não quer dizer que Deus não está ali, não quer dizer que Deus não está escutando a gente falar, não quer dizer que Deus não está junto com a gente, que Ele não está ali perto, né? Deus, Ele está conosco o tempo todo, né? Basta a gente permanecer. O meu relacionamento com Deus, ele era como se fosse um ritual. E, querendo ou não, quando a gente está preso a isso, a gente acaba meio que se distanciando, né? E foi um momento onde eu me distanciei, como se eu estivesse longe de Deus. Mas eu sabia que Ele não estava longe de mim. Deus fala que a vida cristã ela nunca seria fácil, né? A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, traz uma palavra de esperança. Eu venci o mundo, né? Então a gente vai ter os nossos momentos difíceis, assim como eu tive, mas eu acredito que quando a gente está com o nosso coração, né, em Deus, quando a gente entende realmente aquilo que Deus quer de nós, a gente se dispõe a aquilo que Ele quer fazer em nós, né? E foi isso que eu fiz, né? Então, quando eu tive o meu start, né, o entendimento daquilo que Deus queria daquilo que Deus quer na minha vida, né, daquilo que Ele tem preparado para mim, hoje eu entendo, né, que tudo aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu já passei, e eu olho para trás assim, hoje eu olho na minha infância, na minha adolescência, eu não vejo mais com dor, sabe? Porque eu sei que tudo isso fez parte para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. E também para que através daquilo que eu vivi, eu possa, a minha dor, curar outras pessoas, né? Hoje eu posso dizer para vocês que eu olho no espelho, eu me amo, eu consigo me amar.
eu me olho no espelho, eu olho pra mim e eu falo, nossa, é claro que tem dias que a gente dá umas tristezas, mas faz parte, mas hoje eu consigo olhar com esse olhar de certeza daquilo de quem eu sou, sabe? Quem é Deus em mim e do que eu sou pra Ele. Eu sou filha, eu sou escolhida, eu sou amada. Eu falo que na minha caminhada tem um versículo que eu digo que é meu versículo. Ele fica lá em Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O deleite-se é você realmente primeiro fazer as coisas dele, porque as demais coisas Ele vai fazer. Então é você se preocupar primeiramente com o reino. Tudo aquilo que está no meu coração não sou eu, mas é Ele que coloca, é Ele que gera em nosso coração, é Ele que gera. E tem uma música também que eu gosto muito, que todas as vezes que as pessoas elas falam, canta uma música que você goste, eu sempre penso nela. E ela diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E eu sou completamente apaixonada nessa música porque ele diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E apesar de todas as coisas que a gente vive, de todas as dificuldades, os momentos que a gente se encontra, Ele é grande em nós, né? A música fala, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pelas tuas obras, por tudo aquilo que Ele faz em nós. E eu deixo essa pergunta para você e talvez para você se perguntar em Deus, né, Jesus, o que é que você vê quando você me vê? E eu espero que um pouco daquilo que eu falei hoje possa ter pelo menos uma palavra alcançado o seu coração e de uma forma que você viva por completo um relacionamento com Deus, para que Ele possa curar e transformar, restaurar todos os seus traumas, tudo aquilo que você viveu, para que você possa viver completamente para Ele e por Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.